Chiquinho Matuto está com a gente aí? Nós vamos conversar com ele, que é presidente da AgriShow, porque de novo volta essa discussão de provocações brasileiras quanto à China, que gostem ou não, é o nosso maior freguês. Só para se ter uma ideia, a balança comercial de um país se dá entre a diferença do que ela exporta e do que ela importa. E o Brasil, ele vai bem, a balança comercial brasileira, quer dizer, o que ela vende, fica acima do que ela compra de fora, principalmente porque a China, gostem ou não, ela é aqui, digamos assim, entre aquilo que nós brasileiros compramos da China e vendemos para ele, nós vendemos muito mais do que compramos. Ele é o nosso maior freguês. E muitas manifestações ideológicas brasileiras, da política brasileira e tudo, têm provocado muito os chineses em prejuízo do agronegócio brasileiro. Aqui eu quero dizer que a discussão não é ideológica. Se alguém quiser levar para esse lado, não vai dar. Nós estamos falando de economia e falando de números verdadeiros. E mais uma provocação desta vez, uma atitude hostil do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Eduardo Bolsonaro. Ele provocou de novo e, repito, não vamos discutir essa coisa de ideologia, de eu sou de um lado, você é do outro. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo coisa séria. Economia, interesses econômicos brasileiros. É disso que nós estamos falando? Estamos falando do nosso melhor freguês. Se você tivesse uma loja e o teu freguês é evangélico, desculpe a comparação, mas você é católico, e o seu maior freguês é evangélico, você fala, não entra na minha loja não? Não faz sentido. Não é a religião que norteia esta relação comercial. É um consumidor e um vendedor. Cada um com seus interesses. Por quê? Porque nesse caso do exemplo que eu disse, a religião não está em questão. Assim como nesse caso aqui a relação do Brasil com o resto do mundo. A ideologia, o tipo de política que um país tem lá fora ou deixa de ter, não está em questão, mas conseguiram embaralhar isso tudo e confundir. Né? Então nós não estamos discutindo essa paixão. Eu sou direita, eu sou esquerda. Não é nada disso. Nós estamos falando aqui do interesse nosso. Porque eles têm o deles. A China tem os interesses deles. Os Estados Unidos tem os interesses deles. E o nosso? Não é? É disso que nós estamos falando. E isso está prejudicando muito o setor da agropecuária brasileira, que é fundamental exatamente nesta mesma balança comercial, onde eu disse que a China, e não quero nem saber se ela é comunista, se ela é capitalista, não importa, mas a China, o nosso maior freguês, aquele que dá a grande diferença da balança comercial brasileira, está começando, pelo que a gente percebe, perder a paciência, e isso pode prejudicar o Brasil e, sobretudo, a produção agrícola brasileira. E é esse assunto que eu vou tratar com o Chiquinho Maturo, presidente da AgriShow agora. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, Darcio. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Eu, portanto, fiz um preâmbulo aqui e gostaria da sua opinião a respeito agora. Você que é um grande expoente aí nesse ramo, né, do agronegócio. Bom, obrigado aí pelo grande expoente. Aqui no Brasil tem tanta gente especialista em tudo hoje que é complicado, né, Darcio? Tá difícil, né? Acontece o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, ele é assim mesmo, ele é complicado, tanto que ele está dentro do Congresso Nacional, está sendo retirado da Comissão de Relações Exteriores. Ele não é adequado para isso. Quando você danifica uma relação comercial que não é de governo a governo, essa relação comercial com a China é de empresários do Brasil, de produtores do Brasil inteiro, o Brasil todo exporta para a China, exporta para outros países também. Acontece que ele não é o homem adequado para cuidar de diplomacia, nem tem cargo para isso. E ele também, embora seja o filho do presidente da República, ele não fala pelo governo, ele pertence ao legislativo, ele não tem nada a ver com isso. Acontece que
o Bolsonaro dá esse espaço aos filhos. E os filhos têm feito um estrago tremendo na administração do país. Pois não, Daércio. O prejuízo é mensurável? Quer dizer, vocês têm números de perdas a cada provocação dessa nas compras dos chineses? Na verdade, esses números não existem, porque, como eu estava dizendo para você, o país não exporta nada, quem exporta são as empresas. Evidentemente, quando o governo não atrapalha, ajuda muito. Nesse caso, atrapalha. Por outro lado, também, Daércio, o mundo não tem a disponibilidade de produtos vindos do agro para oferecer para a China. Não tem um substituto no momento para suprir as demandas da China, o volume que o Brasil exporta. Então a China vai engolir mais essa, até que não se desenvolva um novo fornecedor. Com essa briga que tem entre Estados Unidos e China, é possível que a gente continue mais tempo vendendo para a China. Mas também já é hora do pessoal do Brasil que produz e exporta para a China ir atrás de novos mercados. E existem no mundo novos mercados. Chega a ser muito bom você ter 35%, 40% na mão de um cliente só, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. É perigoso. É muito perigoso. É muita concentração num único país que em algum momento vai começar a ditar os preços e as condições para comprar do Brasil. Certo. Lembrando sempre que não compra do Brasil, compra de produtores brasileiros. Mas eu me lembrei outra vez da carne no final do ano passado. As compras chinesas foram muito volumosas e desabasteceu o mercado interno, o preço subiu aqui. É verdade mesmo que a China pode nos tornar reféns, mas ao mesmo tempo, essa é uma reclamação, às vezes deveria ser uma preocupação econômica brasileira e uma preocupação até mesmo de chancelaria, de relações exteriores e tudo mais, prestar um pouco mais de atenção nisso. Mas aí, Chiquinho, eu tenho uma dúvida aqui cruel, e você é o cara certo para dar uma opinião a respeito da minha dúvida, que é a seguinte: não podemos desprezar um freguês desse, poxa, né? Ele é muito importante para nós aqui no Brasil. Né? Não podemos chutar o traseiro dele, pô, né? Só que tem um problema. Ele também é muito poderoso e é muito, digamos assim, ele tem muita volúpia, às vezes, na hora de comprar, ao ponto de comprometer o consumo interno do que essa mesma lavoura brasileira, esse fazendão, produz. Então, a minha preocupação... Aí a gente fala assim, mas então tem que ter os estoques reguladores e tal, e o restante que vai para lá e não sei o quê. Só que tem o seguinte, meus amigos, e essa é a minha pergunta a você agora. O meio rural pode até reclamar dessas relações e tudo, mas as vendas estão sendo feitas e levam em conta a necessidade de comida do brasileiro quando... essas vendas são feitas para fora a $1 alto como esse. O meio rural está preocupado com a boca do brasileiro que tem que ser abastecida também, Chiquinho? Taércio, um cidadão brasileiro, um cidadão do mundo, ele consome por vias diretas e indiretas 250 toneladas de grão, 250 quilos de grão por ano. O Brasil produz hoje 270 milhões de toneladas. O Brasil tem alimentos suficientes para abastecer 1 bilhão e 400 a 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Porque você não consome grão puro, você consome grão em forma de leite, de iogurte, de frango, de suíno, de bovinos, enfim. Toda a nossa produção do grão também é carreada para a alimentação animal. Ração para pet, tudo isso é consumo de grão. Que tudo é a base de soja e de milho. O Brasil não tem nenhum risco de desabastecimento. O Brasil não corre esse risco. E também não correu por ocasião da carne. A carne, o que aconteceu foi que o país passou por uma seca extrema, pesadíssima, e grande parte do nosso gado, talvez ainda 70%, 80%, é criada ainda em pasto extensivo. Ainda não é pastocultura. 20% a 30% é pastocultura, onde está a integração, lavoura, pecuária, floresta. Aí está. O Brasil teve desabastecimento de carne, teve aumento do preço de carne por falta de oferta para abate.
O preço estava bom lá fora, é verdade, mas não tinha carne para exportar. E o arroz, Chiquinho? E o arroz? E arroz é mais fácil ainda de explicar, né, Edson? O consumo de arroz no Brasil é na ordem de 12 milhões de toneladas ano há muitos anos. Há um decréscimo de consumo de arroz no Brasil. Você sabe que muita gente faz dieta eliminando o carboidrato. Muita gente. Principalmente essa moçada bonita aí está eliminando o carboidrato da alimentação. O que aconteceu? Nós passamos a produzir 10 milhões e meio de toneladas. Então faltou 1,5 milhão de toneladas. Com a questão da pandemia, foi distribuído pelo Brasil milhares ou milhões de cestas básicas. A primeira coisa que entra numa cesta básica é arroz e feijão. Consequentemente, aumentou o consumo de uma produção já com um déficit de 1,5 milhão de toneladas. Faltou arroz no Brasil. E olha, o arroz, se não tiver preço, Daércio, vai continuar diminuindo a produção. Porque o agricultor não vai pagar para produzir. E o governo não tem política de subsídio, diferentemente de outros países, como o Japão, que subsidia 80% da produção de arroz, porque também é a base da alimentação deles. A política deste atual governo para os estoques reguladores está no caminho certo, na sua opinião? Na verdade, nós não temos estoque de passagem. A Conab, que cuida disso, deveria ter estoques reguladores para calibrar o preço, não existe. O agricultor é livre e independente para comercializar no mercado interno ou exportar. É um erro que o país comete. Deveria ter estoques de passagem, estoques reguladores para equilibrar o mercado na entre-safra. Mas o Brasil, se acomodou, e se acomodou com uma certa razão, porque nós produzimos mais de uma safra por ano. Nós não temos inverno. O Brasil produz a safra, a segunda safra, e te dou um exemplo. Cada 3 sacas de milho produzida no Brasil, 2 sacas são de segunda safra. O Brasil tem uma segunda safra monumental. O inverno nosso existe um pouco de São Paulo para baixo. De São Paulo para cima a gente continua produzindo. Então há um equilíbrio de produção, há um intervalo pequeno, mas há um equilíbrio. Ainda assim eu acho que o governo deveria manter estoques reguladores. Portanto, é bom entender, viu, isso aí tudo. Não é só para quem é do ramo, sei lá. É bom entender tudo isso, porque à medida que, às vezes, produtos absolutamente populares têm essa inconstância e tudo mais, você consegue se situar e às vezes, não ficar dando opinião. Porque o chinês veio aqui e comprou todo o nosso arroz, aqueles comunistas, e por isso não tem arroz pra gente comer aqui. Bom, é uma análise, é um negócio simples de falar, né? Mas é isso mesmo, já deu para ver que não é. Pelo que você explicou, né, Chiquinho? A história é bem mais complexa, né? Só a lei da oferta e procura é o que regula o mercado. O soja está dando mais dinheiro, o milho está dando mais dinheiro que o arroz. O agricultor vai produzir aquilo que ele pode ganhar dinheiro. Ele não produz para não ganhar, ele não produz para perder. Porque no Rio Grande do Sul, que é a maior produção de arroz que nós temos no Brasil, é um arroz alagado, por inundação, e é caro para produzir. E o mercado, muitas vezes, não remunera. E nós nem podemos culpar o produtor. Porque você sabe que a formação de preço se dá da usina de beneficiamento para frente. É ali que começa a formação do preço. O arroz é um produto de baixo valor agregado. Você tem uma logística do Rio Grande do Sul para o país inteiro, que é cara. Depois você tem supermercados, você tem toda uma cadeia que vem da usina de beneficiamento para frente. É aí que se dá a formação de preço. Bom, em resumo, ainda que ele esteja saindo dessa comissão, se lá permanecesse, seria bom que permanecesse de boca fechada, o senhor Eduardo Bolsonaro, porque ele só está atrapalhando, né? Ele de boca calada é um poeta, né? Exato. Adércio, eu acho o seguinte, que entre países não há essa questão, esses ruídos que a grande mídia acaba fazendo. Entre países há interesses, não há amizade. Essa história da amizade com o Trump, da amizade aqui, da amizade... Você conversa para boi dormir. O Trump que só nos ferrou, né? Ele ainda não entregou os pontos, né? Ainda temos uma eleição dos delegados no dia 14 de dezembro. Sim, mas digo,
Nesses anos todos ele só ferrou a gente aqui e a gente fazendo gracinha. Não dá, né, gente? A gente fazendo gracinha, não. O Bolsonaro fazendo graça. O presidente fazendo graça para um cara que estava só... Desculpa, eu quase falo uma expressão bem popular aqui, mas o cara estava só... Prejudicando, para não dizer outra coisa. Pô, na verdade, ele estava nos ferrando, né? Tá isso. Você achou um termo bem mais publicável. É bem isso mesmo. E a gente fazendo graça. Repito, né, Chico? Porque, Chiquinho, agora nós estamos num país assim. Quando você vai tratar desses assuntos, você tem que explicar para uma meia dúzia aí que você não está discutindo ideologia. Nem está dizendo que um governo inteiro é reprovável porque nesse aspecto ele está pisando na bola. Não é isso. Não, nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando que você pode gostar do Bolsonaro, mas você não é obrigado a compactuar com tudo que ele faz, com os filhos dele. Entende? Até na nossa casa é assim. Eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, mas se eles fizerem alguma coisa errada, eu não sou obrigado a compactuar com aquilo. É disso que estamos falando, não estamos tomando partido, direita, esquerda, para. Nós estamos falando dos interesses que o Chiquinho disse muito bem. As nações têm interesses nas relações entre elas. O Brasil tem que se valer daquilo que ele tem de melhor e não ficar simplesmente fazendo gracejos, pô. Indo em festinha e jantares, né? Não é isso, Chiquinho? Nós temos força, Daércio, temos economia para isso. A diplomacia é que pouca gente sabe disso, mas o Brasil negocia lá fora sempre através do Ministério das Relações Exteriores. A nossa luta com esse governo e com os governos anteriores é que nós tivéssemos a dito comercial para o agro em cada embaixada do Brasil ou nas embaixadas mais importantes do Brasil, adidos comerciais. Gente que fale a língua internacional, do comércio internacional, que entenda do agro para fazer a melhor comercialização. E tão importante que o agro é, né? Já é tempo de ter a sua bolsa de cereais, que toda a nossa cotação é Chicago. Tudo nosso é atrelado no câmbio. E, evidentemente, quando o câmbio está mais favorável, é melhor exportar. Muito caro para importar. Quando o governo baixa um decreto zerando a alíquota do arroz para importar, acontece o quê? Nada. Não acontece nada. Não tem arroz no mundo para vender para o Brasil. O Brasil é capaz de produzir, mas precisa que tenha preço no produtor. Não da usina de beneficiamento para frente, onde o preço realmente é formado. A partir daí. Olha, entrevistas com o Chiquinho Marturo, eu adoro fazer entrevistas. É uma aula, né? E eu sou apaixonado também por esses assuntos, embora eu não seja do ramo, né? Mas eu fico apaixonado pelo Brasil, quando a gente vê essas terras tão ricas que produzem tanto. Eu sou apaixonado por... Eu não entendo de agronegócio, tá, essas coisas. Mas eu vejo o Brasil, assim... É uma das poucas coisas que realmente... encantam a gente ver, né? Na supremacia brasileira em relação ao resto do mundo. Quando você pensar em autoafirmação nacional e tudo mais, é agronegócio. E aí eu não entendo disso, mas eu percebo isso e é um baita orgulho ser de um país como o nosso, que qualquer nação gostaria de ter um solo como esse aqui, uma biodiversidade como esta, os recursos naturais, a competência do setor que produz. Quer dizer, tudo está perfeito, é só não atrapalhar, não é isso, Chiquinho? Para encerrar? Só não atrapalhar já ajuda muito. Já. Daércio, o Brasil, dentro das previsões da FAO, o Brasil vai ter que comparecer com 40% dos alimentos para o mundo até 2030. Eu devo dizer para você, para os ouvintes, que o Brasil até 2030, quer dizer, 2030, vamos dizer que é amanhã, já daqui 30 dias é 1º de janeiro de 2021. O Brasil dobra a sua produção usando as terras degradadas que tem nesse país, fazendas que foram abertas no tempo do Império, que estão completamente degradadas, aquilo que antigamente não tinha tecnologia. As pessoas diziam que a terra estava cansada. Não tinha preservação do meio ambiente, não conheciam curva de nível. Em cima dessas áreas, o Brasil faz hoje integração lavoura-pecuária, outros fazem integração lavoura-pecuária-floresta. É por aí que o Brasil caminha para, em 10 anos, dobrar a sua produção sem derrubar uma árvore
Nós não precisamos de Amazônia, nós não precisamos de derrubar mais nada. Reconstitui as áreas que foram degradadas há mais de 100 anos. Com isso, o Brasil já tem 17 milhões e meio de hectares já nesse sistema. Reconstituindo áreas degradadas, tratando as nascentes, limpeza nos rios. Ninguém enterra mais, há muitos anos, uma embalagem vazia de agroquímico. Isso acabou no Brasil. Isso não tem mais. O Brasil está reconstituindo. O que acontece com o Brasil? O Brasil se comunica mal. A nossa narrativa é ruim. Aqui, a nossa grande mídia dá destaque ao que é mal feito e tem que dar mesmo. O que é ilegal. O que é legal, ninguém está falando, que são essas coisas que estão acontecendo pelo Brasil afora. Integração, lavoura, pecuária, reconstituição de nascentes, rios limpos, água limpa. A agricultura não trabalha com água suja. É só você olhar o nosso Rio São Lourenço aqui em Matão, só você olhar o Rio Tietê e o Rio Pinheiros em São Paulo, para ver quem polui. Se é o rural ou se é o urbano, que tem a maior volume de gente. 85% da população brasileira é urbana. É urbana. Chiquinho, muitíssimo obrigado pela deferência, pela atenção sempre presente sua. Eu adoro fazer entrevistas com você, acho que são aulas, todo mundo aprende ouvindo a sua experiência toda. E todos têm que saber, você pode não ser do ramo do agronegócio, mas tem que saber como é que as coisas funcionam para poder se posicionar, por exemplo, como consumidor desses produtos todos, como brasileiro, ao se orgulhar, né, disso tudo que nós temos aqui. E toda entrevista sempre é muito, muito, muito boa. Muito obrigado mais uma vez, Chiquinho, pela sua gentileza. Viu? Daércio, eu apenas faço um fechamento, que todo esse desenvolvimento que o agro está apresentando para o Brasil todo é um grande benefício para o nosso município. A base da nossa indústria em Matão é ligada ao agro. Sim. Isso significa também prosperidade para o nosso município. Tenham todos um bom dia. Um grande abraço. Bom dia para você também, guys. Bom dia, Chiquinho. Conversei com o Chiquinho Maturo, presidente da AgriShow.